Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Dose de Responsabilidade na sua versão entrevistas. E a gente tem a honra de receber aqui no nosso estúdio virtual a doutora Cláudia Barbosa Salomão, ginecologista e biatra e grande amiga. Oi Cláudia, tudo bem? Ei, Jairo, beleza? É um prazer para mim estar aqui, viu, Jairo? Um prazer muito grande, tá? Muito bom estar com você. E Cláudia é uma amiga pandêmica minha. A gente se conheceu na pandemia, então a gente só se conhece online, mas logo, logo a gente vai se encontrar ao vivo em cores, não é mesmo, Cláudia? Com certeza, absoluta. Cláudia, muito bem-vinda aqui. A gente está falando essa semana sobre saúde e álcool e a nossa pauta, a nossa conversa com você, Cláudia, está focada muito nessa questão do álcool e dos adolescentes, né? E eu começo a perguntar para você o seguinte: na tua experiência de consultório, você percebe que as tuas pacientes estão começando a beber mais cedo hoje em dia? Ô, Jairo, sim, eu percebo isso tanto no consultório, no ambulatório, no atendimento hospitalar, né? E não é um dado meu, né, Jairo? Isso é um dado da literatura mundial, né? Uhum. Realmente, os adolescentes, de uma maneira geral, e isso inclui as meninas também, né? Estão começando a beber mais cedo, sim, né? Ao mesmo tempo, a sociedade, especialmente a sociedade médica, né, está num esforço aí hercúleo para poder tentar, vamos dizer, minimizar essa situação, né, diminuindo a chance de danos, etc., né, fazendo aí um trabalho preventivo para evitar que essa situação se perpetue. Em relação ao comportamento dos meninos, né? Classicamente a gente via os meninos beber muito mais do que as meninas. Eles começavam mais cedo, eles bebiam mais, eles bebiam com uma frequência maior, uma quantidade maior de álcool. Hoje alguns trabalhos mostram que as meninas já estão bebendo de uma forma muito parecida com os meninos. Você percebe isso também na tua prática, no dia a dia, ou você ainda percebe que sobre os meninos recai aquela pressão, né? Para se provar homem, para entrar nesse universo dos homens, né, com uma prova de masculinidade, você tem que beber mais para se provar e para provar que você é homem para o grupo. Você percebe que ainda existe essa distinção de gênero ou as mulheres de fato estão bebendo bem mais hoje, as meninas desde cedo? As meninas aumentaram o consumo de álcool, sim, como eu te falei, isso não é um dado meu, isso é um dado mundial, né? Agora, em relação a essa equalidade, né, Jairo, eu não estou notando os meninos muito preocupados com essa questão de masculinidade, assim como eram, não, sabe? Existe hoje mais respeito entre os adolescentes de uma maneira geral, né? E com isso, então, esses pontos relacionados aí à masculinidade e tal estão tomando uma dimensão um pouco menor. Então, eu não acho que os meninos bebam por causa disso ou que seja o principal fator. Eu acho que, assim, na realidade, a gente tem várias questões, né? Primeiro, como que as famílias estão se comportando em relação a esses meninos? A gente tem estatísticas relativamente recentes, né? De que grande parte, isso eu falo por volta de 40% dos adolescentes, começam a beber em casa, né? Aí você fala, mas aí vem aquela expressão dos pais, isso eu ouço muito no ambulatório e no consultório, né? Não, prefiro que ele comece a beber em casa. A gente ouve muito isso. Mas, veja bem, essa estatística mostra que muitas vezes esse bebê em casa começa com 12, 13 anos de idade, 14 anos de idade, né? Então, o que os pais acham que estão fazendo assim num sentido de proteção dele estar bebendo em casa, né? Essa precocidade do início do uso do álcool, né? Faz com que passe a ser um fator de risco muito grande para esse jovem, né? Começar a beber tão cedo, mesmo no ambiente familiar, é álcool da mesma forma, né? Então, isso é uma questão que eu acho que a gente tem que trabalhar com os pais, né? De que o adiamento do uso, da introdução do álcool é o fator talvez mais importante. Porque, de certa forma, né, Jairo, o álcool ele coloca o adolescente vulnerável a outras situações, né? Ele coloca o adolescente mais vulnerável ao uso de outras drogas psicoativas. A gente sabe que o álcool é a droga psicoativa. Quando eu falo psicoativa aqui, gente, eu estou falando de drogas que interferem no nosso funcionamento do sistema nervoso central, né? Ela é uma droga, é a droga psicoativa mais usada pelos jovens, né? Mas ela, ao mesmo tempo, especialmente os destilados, e aqui a gente está falando da vodka, do uísque, né? Essas drogas aí destiladas que estão em. Apesar de serem proibidas, a venda e o uso é proibido para menores de 18, elas são acessíveis aos jovens. A gente sabe disso, né, gente? Entra um jovem de 18 no supermercado e compra.
e o jovem de 12, 13 está usando, né? Então, e muitas vezes ele mesmo consegue comprar, infelizmente, né? Ela é uma porta de entrada para o uso de outras drogas, né? Era um conceito de que, por exemplo, a maconha seria essa porta de entrada, e hoje a gente sabe que os destilados é a maior porta de entrada para o uso de outras drogas. E o álcool, ele é muito vinculado, né, Jairo, a questões de vulnerabilidade, assim, sexo sem proteção, acidentes automobilísticos, né? Ele deixa o adolescente muito vulnerável a essas outras situações de risco, né? Isso que você está falando é super importante, né, Cláudia? A relação do álcool com essa questão do jovem e ficar mais exposto a risco, né? Você falou de consumo de outras drogas, você falou de acidentes de carro, violências, né? Agressões, sexo sem proteção, né? Então, tudo isso está muito atrelado ao comportamento de álcool. E aí acho que tem muito isso, né, Cláudia? Quanto mais cedo eles começam a beber, eu acho que menos recursos biológicos e emocionais, né, eles têm para lidar com esse consumo, né? Quer dizer, o indivíduo começar a beber quando ele é um pouco mais maduro, talvez ele consiga administrar melhor a relação dele com o álcool, na média, do que um menino de 12, uma menina de 12, 13 anos de idade, né? Eu queria, então, te perguntar um pouquinho isso. Que estratégias você usa, por exemplo, no consultório para conversar com as suas pacientes, para tentar levar elas essa informação de que vamos tentar adiar esse consumo, mais cedo você está mais vulnerável, você corre mais risco. E também, aproveitando a experiência da Cláudia, a mãe, né, que foi mãe, né, não faz muito tempo de adolescentes, né, e certamente os meninos eram sujeitos às pressões do grupo para beber, essa questão cultural toda. Como que você lidava com essa situação também no ambiente de casa, Cláudia? Uhum. Jairo, você falou uma coisa super importante, tá? Essa questão da idade, né? Da introdução do início, né? Do uso do álcool, né? Quanto isso não é um dado meu também, é um dado que a gente observa na clínica, mas é um dado de literatura mundial, dados importantes de sociedades que trabalham com esse tema, né? A gente sabe que quanto mais cedo o jovem introduzir o uso do álcool na sua vida, mais sujeito ele está no uso de outras drogas psicoativas, e aí eu falo também do tabaco, falo das drogas ilícitas também no nosso país, né? Maconha e solventes, e, enfim, crack, cocaína, outras, né? Drogas aí que podem surgir, né? Então, ele está mais sujeito quanto mais cedo ele introduz o álcool na sua vida, e também a gente sabe, né, Jairo, que o adolescente, propriamente, é da característica dele, muitas vezes ele passa por períodos de experimentação, né? E dessa experimentação, uma percentagem relativamente até pequena, vamos dizer assim, vai ao vício, tá? Isso eu estou falando de drogas de uma maneira geral, tá? Mas a gente sabe que quanto mais cedo o adolescente introduz qualquer tipo de droga psicoativa na sua vida, né? E aí inclui-se o álcool, que é uma droga psicoativa, mais chance ele tem de desenvolver o vício, quanto mais cedo. Então, se você está diante de um adolescente que iniciou o uso do álcool, especialmente as bebidas destiladas, né, que são aí, tem uma concentração de álcool maior, mais próximo da sua maturidade, menor chance ele tem de viciar do que se a gente percebe essa introdução dessa substância num menino de 12, numa menina de 12, 13 anos, né? Então, isso é um fator muito importante. Então, quando a gente pensa em adiamento, a gente está pensando em evitar os danos biológicos que existem, né? O adolescente é muito forte, organicamente muito forte, mas tem danos biológicos também possíveis de ocorrer, orgânicos, né? A gente está pensando em minimizar situações de vulnerabilidade, minimizar riscos, acidentes, tendências suicidas, né? Introdução a outras drogas, também estamos minimizando isso, mas também, estatisticamente, a gente está minimizando a chance dele se viciar em alguma droga, né? Então, conversar sobre esse adiamento é uma coisa muito importante. E conversar com a família, sabe, Jairo? A gente está num país em que as pessoas bebem muito. Isso é uma realidade, né? Então, em algumas situações, incrivelmente, isso que eu vou falar é triste, mas é uma realidade, o álcool passa por um status mesmo de glamour, vamos dizer assim, né?
tem famílias que acham bacana, assim, o adolescente de 15 anos está bebendo, tal, não sei o quê. A gente ainda tem isso, né? A questão de vincular o álcool a um status de empoderamento, sabe? Então a gente tem que trabalhar muito a família, né? Porque a família vai ser aí um vetor importante nesse adiamento e nessa, vamos dizer, abertura do adolescente estar conversando sobre as questões, né? Também. E você falando como mãe, eu sou mãe de um rapaz de 22 anos, né? E eu não vou falar que ele não bebeu antes dos 18, porque isso não é uma realidade, né? Ele bebeu antes dos 18, sim. Agora, eu acho assim, a gente procura ter, desde cedo, eu procurei ter um diálogo muito aberto com ele, né? Então, eu acho que o que eu percebo é que ele soube lidar com a questão do álcool com responsabilidade, sabe? A gente realmente fala muito de álcool e direção, a gente fala muito de sexo seguro e álcool, a gente conversa muito abertamente sobre tudo isso aqui em casa, sabe, Jair? Eu acho que é um canal super importante de comunicação, né, Cláudia? Você falou um dado importante, né? As escolas antes se ocupavam um pouco dessa discussão, hoje não tanto, né? As famílias conversam um pouco, isso que você falou do glamour, né? Meu filho tá bebendo, olha que bacana, tal. É uma coisa que a gente tem que conversar com a família mesmo, né? Desde cedo, e de alguma forma ter esse suporte da família para que, né? O adolescente de preferência comece a beber mais tarde, né? E depois dos 18 anos, né? E sempre, quanto mais tarde, né? Melhor, né? De novo, um menino de 11, 12, uma menina de 11, 12 anos tem muito menos recurso para lidar, muito menos maturidade para lidar com a questão do uso de bebida e com todos os riscos que a Cláudia já falou. Que a Cláudia, gente tem que conversar, até porque, apesar da venda ser proibida, como eu falei anteriormente, né, Jairo? O álcool é acessível aos jovens, sim, sabe? Ele sim. é muito facilmente acessível. E a gente tem um problema grande na nossa sociedade, especialmente na sociedade que às vezes é menos favorecida economicamente, que são as bebidas adulteradas, sabe? Então, assim, essas bebidas misturadas, refrigerante com álcool, a gente sabe que são usados até álcools etílicos aí, de uso domiciliar, de uso caseiro, né? Esses na formulação dessas bebidas, né? Então, assim, é, a gente ainda tem esse problema, mais esse problema, né? Que vamos dizer, saber a origem dessa bebida alcoólica, né? Você trabalha aí como ginecologista que trabalha mais nessa área de infanto-puberal, mais com adolescente, né? Você ainda vê muito caso de gestação precoce, de gestação na adolescência, né? Meninas de menos de 18 anos grávidas, meninas às vezes de menos de 15 anos grávidas. A gente sabe que tem uma série de vulnerabilidades, né? Que o Brasil melhorou muito esses índices, mas ainda tem índices altíssimos, muito preocupantes. Lugar de menina era na escola, não, né? Não com criança na barriga. A gente já conversou muito sobre isso, mas você também acha que o consumo precoce de álcool é um dos fatores de risco para a gestação precoce? Ele vem nesse pacote de riscos? Ele vem nesse pacotão, com certeza absoluta, né? O álcool, ele é um fator importantíssimo de colaboração, vamos dizer assim, para o sexo ser exercido sem proteção, sabe? Então, ele tem a questão do esquecimento do uso do método contraceptivo. Se ela está sob efeito de álcool, muitas vezes ela deixa de tomar a pílula, né? Esquece dessa questão. E a questão, então, do condom, né? Do preservativo, vamos dizer, de uma forma mais correta, muito, as relações sexuais sob efeito do álcool, na grande maioria das vezes, são realizadas sem uso de preservativo, né? Então, aí que mora o risco, né, gente? Já não está usando um método contraceptivo, ou está usando de uma maneira equivocada, né? Outros métodos, e ainda não usa camisinha, claro que então a chance de uma gravidez é grande, né? Já que a adolescente ela é um indivíduo que tem a sua fertilidade muito preservada, né? Então, a gente topa com isso, sim. A gente tem esse problemão para estar também discutindo com as meninas, né? E uma coisa que eu acho importante a gente falar aqui, gente, que não é só o sexo desejado sem proteção, que é um problema, né? Não estar se protegendo não só contra a gravidez, mas contra infecções sexualmente transmissíveis. Mas os riscos de abuso sexual também, né, gente? Se tira a menina do foco ali,
né? Então, se tirando a menina do foco de concentração nas suas escolhas e nos seus e nas suas proteções, né? Você está diante, então, de uma adolescente com mais chance de uma violência sexual, etc. Então, é uma coisa importante da gente estar falando com as meninas também. Eu já atendi diversas, e quando eu falo diversas, são diversas mesmo, infelizmente, né? Diversas meninas no consultório e especialmente no ambulatório dos hospitais que relatam hiatos aí de não conscientização das coisas que aconteceram numa festa e que tiveram uma relação não consentida, né? E com ela incapaz de impedir essa relação, configurando aí um quadro de violência que a gente tem que fazer todo um trabalho em cima disso, de profilaxia, etc., né? Diante desse ocorrido, vamos dizer assim, né? Então, isso é um fator importante de estar falando com as meninas, e eu falo sempre no consultório, sabe, Jairo? Eu falo, gente, olha, álcool, veja bem, especialmente destilados, né? Álcool de uma maneira geral, pode te tirar do foco, te tirar da sua concentração, da sua capacidade de interpretação das situações de risco. A gente tem que falar sobre isso. Muito, muito, muito legal esse último recado que você deu, Cláudio. E para os meninos também, né? É importante chegar essa mensagem, porque essa mesma avaliação de risco prejudicada pode acontecer com eles também, né? E o cara que respeitaria, não avançaria um sinal, né? Respeitaria a vontade ou o desejo da menina, pode, né? Sob efeito de Muito bem bebida, colocado, isso mesmo, Jairo, isso pode, mesmo. pode avançar o Né? sinal também, Até a né? interpretação dele do desejo do outro, né? Então, ele pode Exatamente. interpretar, uai, tá tudo certo, e às vezes não tá tudo certo, né? Não, né? Então, Às vezes tá tudo errado e ele tá achando que tá certo. ele tá achando que tá certo. E a questão dos acidentes automobilísticos, eu acho que é um recado que a gente tem que deixar aqui, né, Jairo? Sem dúvida. Saída de festas, né, gente? Às vezes tem um maior ali na festa, vários menores, todos beberam. O menor que a mãe e o pai falou, não vai andar no carro de uma pessoa que bebeu, parará, parará. Ele não está com condição de estar interpretando essa situação de risco, e a gente vê aí que é um índice muito grande de acidentes automobilísticos com jovens sob efeito do álcool, né? E de novo aquela história, né? Eu tô bem, eu consigo guiar, eu sou um bom motorista, né? Uma dificuldade de também interpretar que os seus reflexos, as suas respostas estão prejudicados, né? Então, o indivíduo que bebe, né, tem muito essa característica aí, né? Fica difícil, né, de alguma forma, deles saberem exatamente o que eles estão fazendo ou de avaliarem corretamente o que eles estão fazendo, né? Exato, exato, isso mesmo. Cláudia, minha querida, a entrevista está maravilhosa, fantástica, e eu queria que você deixasse teus recadinhos finais aí para o pessoal que está acompanhando a gente. Gente, o meu recado é assim: adolescência é uma fase linda da vida, né? E que, justo por essa questão da aquisição da autonomia, da gente conseguir perceber o que é o meu espaço, né? A gente desvincular aí, os pais não estão sabendo aí, vão dizer, eles já não têm aquele controle, né, de tudo, e isso, de certa forma, tem um lado positivo, no sentido de que está provando a sua autonomia. Ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que a adolescência é um período que você vai estar exposto a essas situações de risco, né? Então, quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente procura o profissional de saúde para estar conversando sobre esses assuntos, busca a família para estar conversando esses assuntos, porque é engraçado, né, Jairo? Porque o adolescente fala assim, ai, agora minha mãe nem fica sabendo onde é que eu tô, isso é muito legal, tal, não sei o quê. Mas olha que legal, você sente essa autonomia. Minha mãe não está sabendo onde é que eu estou, mas ao mesmo tempo, olha só, eu estou me sentindo seguro porque eu fui auxiliado por ela ou pelo meu pai. É interessante isso, né? Eu estou tranquilo aqui, eu não preciso avisar de repente onde é que eu estou aqui naquele momento exato, né? Porque ela me deu essa liberdade de não avisar. Mas quem sabe eu estou tão seguro assim porque eu conversei tanto com eles, né? E eles me falaram tanto onde eu deveria estar e o que eu deveria, como eu deveria estar me comportando para me proteger, né? Então, assim, autonomia é essa balança, né, gente? A autonomia é muito legal, é um período de amadurecimento muito importante, a gente adquire, vão dizer, poderes que a gente não tinha, né? Mas toda essa conversa com o profissional de saúde, com a família, é muito importante para que a gente chegue nessa fase com muita segurança, que a gente consiga lidar com essas, vamos dizer, essas situações novas com mais tranquilidade, né?
Perfeito, O, perfeito. o médico está aí, né, Jairo? Eu acho que é uma lacuna que a gente tem que preencher, que é assim esse estímulo ao médico do adolescente, né? Porque o médico pediatra existe, já está muito enraizado na nossa sociedade, né? Depois, quando chega no final da infância, o adolescente adoece muito pouco, ele para de ir no médico e volta aí ao médico quando é adulto. Então, quem sabe a gente estimular essas famílias a ter um profissional de saúde que acompanhe seu adolescente para justo poder conversar sobre tantas coisas, né? Uma delas é essa que a gente está conversando aqui agora, né? É importante isso aí. Muito legal, Cláudia. Como sempre, né? Colocações claríssimas, um monte de esclarecimento, um monte de informação importante. Cláudia, muito, muito obrigado por tudo que você contribuiu e pelo teu tempo aqui com a gente. Você que está em casa, espero que vocês tenham gostado aí desse papo com a Cláudia, nessa semana em que a gente fala de saúde e álcool. Cláudia, muito obrigado e logo mais a Obrigada a gente se você, Jair. encontra. Você é um querido. Muito obrigada mesmo. Fico muito feliz com o convite, tá? Beijão para todo mundo. Beijo grande também, gente. Até mais. Tudo de bom.